Tudo bem, eu continuo sendo a Júlia, esse continua sendo o chão da minha sala, e com o primeiro vídeo que eu publiquei nesse canal, eu recebi uma atenção que eu não estava esperando, de lugares que eu também não estava esperando. Obrigado, quem veio do primeiro vídeo, obrigado pelos comentários, eu fiquei muito feliz com tudo que eu recebi, principalmente com as mensagens que eu recebi no particular. Obrigado a essas pessoas que me incentivaram a continuar falando sobre o que me interessa e, e a continuar querendo comunicar isso para o mundo. Muito obrigado. Esse vídeo vai ser sobre um assunto que eu já tinha pensado em falar sobre antes mesmo de criar o canal. Só que é um assunto bem extenso. É um assunto com muitas fases diferentes. Então, por eu ter o problema da duração do vídeo, que não envolve só o fato das pessoas estarem desacostumadas a assistirem vídeos longos de pessoas falando ininterruptamente sobre um assunto só, também a qualidade dessa câmera não é proposital, eu não tenho muitas condições de ter um vídeo muito pesado, de publicar um vídeo muito pesado, muito longo, muito extenso. Então, vai ser dividido em partes. Hoje, ou não, hoje eu vou falar só sobre a parte inicial, sobre o surgimento e a primeira fase do quê? Do movimento surrealista. A origem do movimento surrealista e a introdução dele no cinema. Eu vou precisar gravar esse vídeo em partes também, o mesmo vídeo em partes, porque eu tô tendo muita dificuldade em fazer os cortes certos, como agora que eu provavelmente tive que fazer um corte por causa dessas pausas na minha fala e no meu discurso. Preciso dar uma respirada, tomar uma água, então a cada pedacinho eu vou cortando. Então, indo direto agora, porque para o assunto que eu vim tratar nesse vídeo, que é o surrealismo, não só o surrealismo como arte, mas também o surrealismo como movimento. O André Breton, que eu vou falar sobre ele daqui uns minutinhos, bem poucos, ele fala do surrealismo não só como uma forma de se expressar artisticamente, que quebra com a tradição que se tinha antes, mas também uma forma nova de ver, enxergar, interpretar a experiência humana no geral. Por isso que me atrai tanto. Então, o surrealismo, ele surgiu lá no comecinho da década de 1920, depois da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. E depois da Primeira Guerra Mundial, foi a primeira grande guerra em escala global. Então, você teve uma crise muito grande de valores na sociedade. As pessoas estavam em crise com as ideias tradicionais de ética, de valor, de moral. Então, o André Breton escreve em 1924 o Manifesto Surrealista. E muito inspirado mesmo pela psicanálise freudiana, pelas ideias do Freud de inconsciente, de desejo reprimido e de interpretação dos sonhos. Então, ele escreve esse manifesto falando sobre os objetivos, a definição, as ideias do surrealismo. Também nessa época já se tinha, como assim, conversando com o surrealismo como formas de arte absurdas, a gente tem o dadaísmo já nessa época. Mas o dadaísmo, ele não explora a parte onírica a parte onírica e imaginativa do inconsciente da psique humana, como o surrealismo faz. Eles só conversam
nessa parte de serem de certa forma absurdos. Então, em paralelo com as ideias da psicanálise muito populares na época, o surrealismo era a forma de arte que tinha o objetivo de materializar o inconsciente, de materializar os sonhos, de materializar os conflitos internos da mente humana. O André Breton escreve sobre o surrealismo como uma forma de quebrar com todas as ideias tradicionais que se tinha de arte antes e criar algo totalmente novo, algo que não precisa ter sentido lógico, assim como o inconsciente também não tem. O André Breton, então, ele fala da arte surrealista, tanto a literatura quanto as artes plásticas, como libertas, como sendo artes que precisam ser libertas da censura da razão, da censura da moral que tinha no âmago das pessoas da época. Ele escreve dessa exata forma que eu vou ler agora, ele escreve no manifesto dele assim: que o surrealismo é o automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende exprimir o funcionamento real do pensamento. Simples. Ele critica o racionalismo da época, isso era bem óbvio, ele está sendo, um manifesto bem ousado, então ele critica o racionalismo e ele pede por essa volta ao maravilhoso, ao onírico, ao sonho que se tinha antigamente. Então, depois do manifesto surrealista, a gente tem grandiosos nomes das artes surrealistas, principalmente na área das pinturas, que é o Salvador Dalí, muito conhecido, todo mundo conhece o Dalí, e o René Magritte, que também é um pintor extremamente famoso, ambos excelentes, apesar de suas polêmicas. O Salvador Dalí, inclusive, ele participou de muitas obras no cinema surrealista, ele colaborou com muitos cineastas. E aí eu vou falar de alguns filmes que tiveram a colaboração dele, ele participou tanto dessa primeira fase do cinema surrealista, que eu vou introduzir agora, como de outras que vieram depois, um pouco mais modificadas, com propostas um pouquinho mais diferentes. A gente tem, alguns anos depois dos artistas já terem começado a explorar a ideia do surrealismo, a gente vê ele sendo introduzido no cinema. E o surrealismo dentro do cinema, ele tem a vantagem de que ele não precisa utilizar de nenhum tipo de linguagem verbal para expressar a sua ideia. Então, mesmo lá nos anos 20, onde a gente tá no comecinho do cinema, a montagem, os efeitos visuais, os sonoros, tudo era usado para causar essa ideia de distorção de tempo, distorção de espaço, distorção do corpo humano, de uma forma muito diferente do que a gente vê hoje, com os recursos que tinha na época. O principal nome quando a gente fala do início do cinema surrealista é Luis Buñuel. Eu não sei pronunciar o nome dele, apesar de ser um nome que passa na minha cabeça repetidamente. Às vezes a gente não sabe pronunciar palavras que são constantes na nossa vida. Isso é muito engraçado. Enfim, o Luis Buñuel, ele é considerado o pioneiro do cinema surrealista, mas antes dele publicar o primeiro filme dele, a gente tem a Germaine Dulac, que fez A Concha e o Clérigo, que é muito legal, mas ela foi um pouquinho criticada, o pessoal não gostou muito da Concha e do Clérigo, que é um filme que fala sobre um clérigo
que fica completamente obcecado pela mulher de um general, e ele começa a delirar, começa a alucinar com ele se livrando do general e tendo a mulher dos sonhos para ele. O filme fala sobre esses conflitos internos desse clérigo, fala sobre o como ele reprime todos os desejos dele e no que essa repressão se transforma. Eu vou repetir isso várias vezes porque a ligação com a psicanálise é muito nítida em todas as primeiras obras do cinema surrealista. E esse clérigo, ele tem que lidar com a culpa cristã, com a repressão, com a religião em si, eu me esqueci a palavra. Com as figuras de autoridade. Porém, apesar desse filme ser muito interessante, ter uma proposta muito interessante, o Buñuel, ele chega em 1928. Ele chega com o famosíssimo, grandiosíssimo Cão Andaluz, que foi produzido junto com Salvador Dalí. Primeiro de vários filmes que eles dois fizeram juntos. E o Cão Andaluz, ele é muito conhecido pela cena inicial dele, que não é spoiler para absolutamente ninguém, onde um olho é cortado pela metade com a navalha. Representando esse corte da visão, essa quebra com a visão, com o padrão. Entendem o que eu quero dizer? E o filme, ele é um curta-metragem, ele é bem curtinho, ele tem várias cenas, assim, que parecem desconexas umas das outras, com cenas metafóricas acontecendo em sequência, não se tem noção de tempo, não se tem noção da narrativa que tá acontecendo, até porque não tem uma narrativa lógica. E esse filme foi extremamente transgressor para a época. Ele é uma representação do inconsciente humano. Logo depois, a gente tem o Luiz Buñuel de novo com o Salvador Dalí fazendo o filme A Idade do Ouro, que é um filme que eu adoro. Eu adoro todos os filmes que eu vou falar aqui. E A Idade do Ouro é um casal que tenta a todo momento, tenta incessantemente, obsessivamente realizar os desejos amorosos e carnais entre eles, mas eles são constantemente impedidos por diversos fatores morais, religiosos, éticos. Foi nesse filme também que o Buñuel, ele começa a inserir ali, nesse primeiro, de uma forma um pouquinho mais velada, mas ele tem uma crítica muito forte à igreja, uma crítica muito forte à burguesia e à hipocrisia de se reprimir o que é naturalmente humano. O Buñuel, ele vai falar disso na cinematografia dele inteira e fica cada vez mais explícito. A gente tem outras obras surrealistas dele, a gente tem O Discreto Charme da Burguesia, que é um filme excelente, mas esse filme aconteceu muitos anos depois da Idade do Ouro e do Cão Andaluz. Depois também da morte do Dalí, enfim. Depois do lançamento da Idade do Ouro, a gente tem o lançamento do Sangue de um Poeta, esse do Jean Cocteau. E O Sangue de um Poeta é sobre um poeta e a sua própria obra. Esse poeta lidando com o processo criativo dele, lidando também com desejos reprimidos. As imagens simbolizam o processo criativo dele, a conexão dele com a própria identidade como artista, tudo assim de maneira subjetiva. O filme é um mergulho na subjetividade desse poeta. E todas as metáforas visuais usadas são ligadas à arte dele. E isso torna esse filme muito especial, na minha opinião. Agora, por último, para mim citar algumas outras obras cinematográficas desse primeiro período inicial
do cinema surrealista, a gente tem o único nome daqui que não é francês, é europeu, que é o Man Ray. Ele foi um fotógrafo, ele era fotógrafo americano, e já com a fotografia dele, ele já explorava essa ideia do onírico, essa ideia do transgressor, da metáfora, do não explícito. E ele começa, então, a fazer... Ele não fez nenhum longa-metragem, ele só fez alguns pequenos filmezinhos, como o meu preferido, que é A Estrela do Mar. E eu acho que vale muito a pena assistir todos eles. E também olhar o trabalho do Man Ray, que é extensíssimo. Esse homem produziu muita coisa. Enfim, eu acredito que o vídeo vá se encerrar por aqui, porque eu já tô muito cansada de falar. Talvez eu não tenha falado da maneira com que eu gostaria de ter falado de novo. Eu tô começando, é difícil pra mim falar olhando pra mim mesma. Não é a mesma coisa que no espelho, né? Mas eu vou melhorar ao longo do tempo. E a gente tem, depois dos anos 20, pelos anos 30 e 40, a gente tem a fase do surrealismo tardio no cinema, que é a minha preferida. Então eu gostaria muito de falar sobre ela em algum outro momento. Se você quiser que eu fale sobre o surrealismo tardio no cinema, os anos 30, os anos 40, a gente tem muitos nomes importantíssimos nessa fase. A gente tem o Hitchcock, a gente tem o Buñuel de novo, o Dalí também tá participando de tudo lá. Então, ó, um beijo e, por favor, me avise. Aceito críticas construtivas também.